Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui o Wesley So com as peças brancas jogando contra Magnus Carlsen. É a chave dos perdedores, quem diria? Magnus Carlsen na chave dos perdedores, Wesley So na chave dos perdedores. Pois é, galera. Enquanto isso, o Nakamura e o Caruana estão disputando lá na chave dos vencedores, né? Agora é o seguinte, galera. Sim, o Carlsen foi, né, saiu da chave principal ali depois da derrota do match contra o Vladislav Artemiev, partida que eu mostrei aqui no canal. E agora ele tá nessa fase aí contra o Wesley So. Agora uma pergunta, vocês gostaram da thumbnail, da capa desse vídeo? Bacana, né? Eu gerei aquela imagem com o uso do Midjourney, inteligência artificial. Inclusive falando nisso, eu quero congratular, dar os parabéns aqui para a escola online Alura, que acabou de lançar um curso de ChatGPT e também Midjourney, galera. É a famosa inteligência artificial generativa. Só se fala nisso e a Alura já tem um curso pra você, galera. Então você vai aprender aqui na Alura, olha só, nesse curso. 8 horas já tá bombando, né? O assunto do momento, isso daqui vai ser utilizado, já está sendo utilizado em muitas das profissões, né? Em várias aí. E você vai conhecer, ó, diferentes ferramentas de inteligência artificial, Midjourney, o ChatGPT. Aí, como gerar imagens para diferentes finalidades usando o Midjourney, integrar o ChatGPT ao Midjourney, sabia que dá? Dá e faz coisas maravilhosas. E também explorar aqui o ChatGPT suporte em projetos de diversas áreas, né? Então você precisa aprender a utilizar da maneira correta essas ferramentas e isso com certeza pode ser um diferencial aí para você ir na sua carreira, tá bom? Então aproveita, a Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Além desse curso, você tem diversas formações na escola Alura, né? Ali eles têm uma comunidade super engajada no Discord, professores de verdade. E lembrando que uma matrícula dá acesso à escola toda. E pra galerinha do canal Xadrez Brasil, tem desconto usando o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então aproveitem, inclusive já faz aqui esse curso, tá bom? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Wesley So tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei E4. Magnus Carlsen responde com C5 e depois de cavalo em F3 a gente tem cavalo C6, segue o desenvolvimento padrão aqui, clássico da siciliana. E aqui bispo B5, a tão jogada variante Rossolimo, né? Jogada nos mais altíssimos níveis aí e também nos menores, né? É uma abertura que nós podemos jogar, o iniciante pode jogar e também, né, os super GMs aí, né? E aqui o Magnus Carlsen segue com essa ideia do lance E5. Eu já mostrei isso daqui no canal, né? Que não dá pra pensar em ganhar peão aqui por conta de dama D4, muito parecido com alguns temas da abertura Ruy Lopes, né? Bom, a partida seguiu aqui com o Roque, coloca o rei em segurança e o Carlsen já faz esse lance bispo D6. Se eu não me engano, o Nakamura jogou isso contra o Carlsen, acho que o Carlsen gostou, né? Eu não tenho certeza disso, mas tô me lembrando de algo parecido. E a partida seguiu aqui com D4, atacando o centro. Magnus Carlsen fala, passe esse peão pra cá, que história é essa? Cavalo toma, temos cavalo toma, peão toma. E aqui C3, o Wesley So foi pros gambitos aí da vida, né? Gambitou aí o peão. E agora é o seguinte, né? Não dá pra capturar aqui o peão com o bispo caindo. Por isso, o bispo move-se mais uma vez aqui com o bispo C5. E depois de B4 ele se move mais uma vez aqui com o bispo B6, olha só, né? E depois de A4 A6... bispo D3 colocando o bispo em segurança e depois de cavalo em F6, A5 forçando o bispo a se mexer. Mais uma vez bispo A7 foi jogado, o bispo já foi para todas essas casas aqui, ó, olha só, né? Parece até que ele pensa que ele é um peão, ó, só que é um peão que anda para trás, sei lá, ele tá meio maluco. Mas a partida seguiu aqui com B5 agora pelo Wesley So, peão toma e cavalo A3. Que é isso, galera? Wesley So, mineirinho aqui, o nosso mineirinho tá jogando aqui com os gambitos pra cima do Magnus Carlsen. Que loucura, hein? E o Magnus Carlsen vai coletando madeira, põe peão no bolso, toma mais um peão, cavalo por B5 e agora o bispo. Sim, ele se move mais uma vez, bispo C5 aqui. Dos 14 lances jogados, 5 já foram aqui desse bispo. Quase um terço dos lances foram esse cara aqui, né? Mas a partida seguiu agora com o bispo G5. Magnus Carlsen coloca o seu rei em segurança. Cavalo por C3 recupera um peão e no final das contas o Carlsen ainda tem um peão a mais. Mas essa estrutura realmente é preocupante. Carlsen segue com H6, bispo toma, dama toma e agora o cavalo ganha essa bela casa aqui em D5. Não é uma casa permanente porque ainda tem o bispo ali para poder combater o cavalo, né? Dama D8 foi jogado, pressão agora no peão. Dama D2 conecta as torres, traz mais uma proteção para o peão. E o Carlsen joga aqui com D6. Até aqui é o seguinte,
Magnus Carlsen tem um peão a mais e tá me mostrando, né? Tá perguntando, me mostra aí a compensação. Né? Porque o Carlsen tem um peão a mais e o par de bispos. Mas tudo bem, ele tem um peão atrasado. Vamos ver como segue aqui a partida. Torre de F em B1 foi jogado. O Carlsen joga o lance torre A7, exclama, deixando o peão protegido, liberando o bispo para poder jogar. E aqui, rei H1, Wesley So coloca o rei dele, tá preparando para jogar um F4 aí, né? Saiu aqui dessa diagonal, provavelmente quer jogar um F4. Tudo indica que sim, né? Bispo E6 foi jogado pelo Carlsen, bispo C4 primeiro trazendo mais uma proteção para o cavalo. E aqui o Carlsen manda bala no lance dama H4. O Carlsen adora isso, um lance e uma ameaça, né? Todo lance que ele faz, ele vai tentando sobrecarregar aqui o adversário. F3 foi jogado protegendo e agora a torre de F em A8. Um lance e uma ameaça, pressionando o peão de A5 por enquanto suficientemente bem defendido. Torre A2 foi jogado, a dama vem para D8, um lance e uma ameaça, mas agora realmente ameaçando capturar o peão. E aqui H3 foi jogado pelo Wesley So. Ô Rafa, por que ele não jogou aqui torre e protegeu mais uma vez aqui o peão, né? Essa proteção não é permanente, bispo D4 vai tirar essa torre daí, né? Bem complicada a situação aqui para Wesley So. Wesley So segue com H3 e o Carlsen fala, passa esse peão para cá, torre por A5, torre por B7, também levando um peão. Magnus Carlsen decide trocar as torres, torre por A2 não dama, claro, mas sim bispo toma em A2 e o Carlsen insistente volta a dama aqui para H4. Que loucura, é demais, né? E são sempre os melhores lances. Essas manobras que o Carlsen vai fazendo, né? O bispo mexeu não sei quantas vezes, a dama vai e volta. Parece que ele tá repetindo o lance. Que barulho que foi esse? Foi meu WhatsApp aqui, deixa eu fechar aqui o meu... Pronto, agora sim, galera. E agora é o seguinte, notem o tempo aqui do Magnus Carlsen, 6 minutos contra 1 minuto do Wesley So, galera. Wesley So, estamos no lance 27, aqui ele gastou todo o tempo que ele podia. E ele segue agora com o lance rei H2. E eu queria mostrar esse tipo de posição, é a especialidade de Magnus Carlsen, né? Esse tipo de posição é a especialidade dele, ele vai agora, a gente vai ver a maestria com que o Magnus Carlsen vai jogar essas posições onde ele tem um peão a mais, né? Um detalhe do detalhe, e vai precisar agora da manobra perfeita para vencer um super jogador como Wesley So. Rei H7, melhorando a posição do rei. Torre aqui volta para B2. Torre A3, começando a ter uns temas aqui de sobrecarga para cima aqui desses peões. A partida seguiu com torre B3, evitando aqui os temas. Magnus Carlsen mantém a torre no jogo com torre A7. A torre volta para B1 e aqui o Carlsen vai esmagando como uma sucuri. Bispo F2 foi jogado, a torre vem para F1, bispo G3 com cheque, o bispo manobra de novo, agora para a casa de F4, atacando a dama e fica aqui tirando a casa do rei, começa a ter tema de checkmate na fileira do fundo. A dama tem que continuar protegendo aqui o bispo, dama em F2 foi jogado, dama por F2, torre por F2, e a gente tem aqui esse final agora sem as damas, né? O Magnus Carlsen, nesse momento, ele vai para uma decisão espetacular aqui, o melhor lance da posição, bispo por cavalo, permitindo bispos de cores opostas, o que em geral você não quer fazer, porque se trocar as torres agora pode até dar empate, mesmo com um peão a mais, 2, às vezes até 3 peões a mais, não são suficientes quando só sobram os reis, os bispos e os peões, né? Bispos de cores opostas, no caso. E o Magnus Carlsen faz isso. E por que ele faz isso? Agora ele tem uma maioria de 4 contra 3 peões e ele tem que manter a torre no jogo. Isso aqui é muito instrutivo. Vamos ver como é que o Carlsen joga isso. Primeiro bispo G3 e agora o rei também tem muita dificuldade de jogar. O bispo aqui fica constantemente existindo o tema de checkmate na fileira do fundo. Bispo B1 com cheque foi jogado, salvando aí o bispo. E depois de G6, torre A2, propondo trocas. O Carlsen não troca de jeito nenhum aqui. Ele segue com torre C7. Ameaçando agora, é sempre um lance e uma ameaça. Aqui, torre C2 foi jogado, torre B7, um lance e uma ameaça. Bispo A2 foi jogado e H5, melhorando a posição do peão. Rei G1, rei H6, melhora o rei. Rei F1, rei G5, rei E2, F5. Magnus Carlsen melhorou a posição do rei e junto com essa maioria de peões, segue avançando. Olha que masterpiece vai acontecer agora. Rei D3, torre A7, mantendo sempre as peças sobrecarregadas. Agora a torre tem que ficar observando o bispo.
Bispo C4 foi jogado, torre A3 com cheque, a torre cobra em C3, Magnus Carlsen troca? De jeito nenhum, torre A1 mantendo a torre no jogo e agora ameaçando aqui ir pra cima do peão. Torre C2 foi jogado, já protege o peão e o Carlsen melhora a posição do rei, rei F4. Torre E2 foi jogado, evitando aqui o avanço do peão, né? Aqui ele pode tomar. Portanto, torre A3 com cheque desviando o rei um pouquinho e agora sim E4 chegou. Disparando com a maioria, peão toma, Magnus Carlsen tem um peão passado. Bispo B5 foi jogado, torre A5, um lance e uma ameaça. Bispo C6, G5, disparando com os peões. Rei C3 e aqui rei E5. O que o Magnus Carlsen vai fazer aqui agora? Aqui torre B2 foi jogado. Torre C5 com cheque e depois de rei D2, bispo F4 com cheque e depois de rei E2, H4. Completamente imobilizando aqui esses peões, Magnus Carlsen acabou de fixar um alvo aqui em G2. Conseguirá Magnus Carlsen ganhar esse peão de G2? Presta atenção. Torre A2 foi jogado, torre C1, a torre fica à espreita aí nessa fileira do fundo. Notem que o rei praticamente não está jogando aqui. Torre B2 foi jogado, bispo G3. E agora o rei não joga de qualquer maneira mesmo. Já existe uma ameaça aqui de jogar o rei para longe. E também fica aquela questão de que o rei não consegue mais chegar próximo aqui desse peão. E também não tá fácil aqui do rei deixar a torre proteger, né? Então aqui rei E3 foi jogado, torre E1 com cheque, tira o rei torre para casa G2. E aqui bispo F4 com cheque. Olha que espetáculo essa manobra, rei F2 e agora a torre passa para casa de A1. Torre B2 foi jogado, a torre vem para casa de A3. Mais uma vez o Magnus Carlsen aqui vai manobrando, a manobra perfeita, rei E2 e agora bispo E3, galera. Magnus Carlsen vai para essa ideia espetacular de colocar o bispo em C5 de maneira a tirar essas casas aqui do rei. E não vai ter como defender o peão daqui a pouco, olha que bizarro. Torre B8 foi jogado, o bispo chegou em C5. Torre B2 tentando segurar a posição, torre A1. Rei D2 e depois de torre G1, galera. Não tem como proteger o peão aqui de G2. Wesley So abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Uma masterpiece aqui jogada pelo Magnus Carlsen. Notem que não dá para tentar tirar o rei aqui de forma que a torre fica protegendo. Por conta de bispo cheque cai a torre. Depois cai o peão e depois cai tudo. Não tem o que fazer, o rei não tem casa. O rei só consegue continuar nessa mesma diagonal. Aqui ele não pode, aqui perde a torre. Não tem como defender o peão. Olha o que o Magnus Carlsen conseguiu fazer. É ou não é? Uma sucuri aqui, o Psico Magnus Carlsen, né? Uma piada isso aqui. O Psico Magnus Carlsen venceu aqui o Wesley So. Vale dizer que o match entre eles ainda não acabou. Muito em breve a gente traz mais novidades aí do Chessable Masters, um torneio do Champion Chess Tour. Espero que você tenha gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!